Estudo Bíblico, Ester 7, versos 1 a 10. Ester pediu ao rei que salvasse o seu povo da destruição e ousadamente acusou Ramã de ser o adversário. O rei foi para o jardim tomado de fúria diante da descoberta e retornou para encontrar Ramã, rogando a Ester que salvasse sua vida. Acusando-o de atacar a rainha, ordenou que Ramã fosse enforcado na mesma forca que mandara construir para Mordecai. Verso 2. Qual é a tua petição? Segundo Heródoto, historiador grego daquela época, o qual viveu entre 480 a 426 a.C., nenhuma petição apresentada num banquete real poderia ser recusada. Esta, porém, era uma reunião íntima oferecida pela rainha. Verso 3. Petição, desejo. A rainha ressaltou as mesmas palavras faladas pelo rei para cobrar a promessa em duas partes. A vida dela, que só então é revelada como uma vida enquadrada na lei de Ramã contra os judeus, e a vida dos membros da sua raça. Verso 4. Vendidos. Uma referência ao pedido de capítulo 3, verso 9 de Ramã. A oferta de Ramã, com a recusa formal do rei a aceitar a soma mencionada, sem porém deixar de autorizar o plano de Ramã, considerada à luz dos termos do decreto da destruição dos judeus, e que lhes saqueassem os bens, capítulo 3, verso 13, não deixa de ser um contrato de venda da vida dos judeus. Capítulo 3, versos 9 a 11 e notas. Ainda os verbos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Os verbos hebraicos usados foram precisamente aqueles empregados no decreto inicial, capítulo 3, verso 13. O inimigo não merece que eu moleste o rei, literalmente porque o adversário não é suficiente para a perda do rei. Isto quer dizer que o valor de Ramã, com as toneladas de prata que prometeu, nada é comparado com a perda que o império sofreria com a morte de incontáveis súditos judeus. A frase contém palavras raras do aramaico falado na época e difíceis de se traduzir no hebraico. Contudo, mesmo que o hebraico não seja bastante claro para nós hoje em dia, provavelmente significa que o castigo de Ramã envolveria muito menos prejuízo financeiro para o rei do que a destruição de um número enorme de judeus. Ester ainda acrescentou ao seu argumento que ficaria em silêncio se os judeus fossem vendidos como escravos, pois isso sem dúvida traria muito lucro inicial para o rei, o que fortalece a ideia de que Ramã não objetava lucro para o reino, mas vingança pessoal contra Mordecai e ao povo judeu a que pertencia. Verso 6. O rei consentiu com a ideia de Ramã sem muita deliberação, capítulo 3, versos 10 e 11. Mas é difícil imaginarmos que ele não soubesse quem era o responsável pelo início desse decreto, assinado 2 meses antes. Capítulo 3, verso 7 e 8, verso 9. Talvez ele, propositadamente, se abstivesse de voltar-se contra Ramã, a fim de que toda a perversidade do ato em si fosse primeiramente enfatizada. O adversário e inimigo é este mau Ramã. Verso 6. Ester desenvolveu o seu caso cuidadosamente antes de finalmente citar Ramã. Verso 7. Enquanto o rei, tomado de raiva, se retirava para o jardim a fim de recobrar seu autocontrole, Ramã rogava a Ester por misericórdia, percebendo que não encontraria mais o favor do rei a não ser por intermédio dela. Um dia antes, tivera de conduzir um judeu em cortejo triunfal pelas ruas da cidade e agora tinha de rogar por sua vida a uma judia. Semelhante inversão terá lugar quando do início do milênio. Isaías 14, versos 1 a 3. Verso 8. Ramã tinha caído sobre o divã. As violações da etiqueta por parte de Ramã selaram seu destino.
A situação somou-se ao destempero do rei, o efeito do vinho, que acentuaram a ira contra o antes preferido do rei. Os persas tomavam suas refeições reclinados em divãs, como também os gregos e os romanos. A cena de Hamã deitado sobre Ester, clamando por sua vida, a exclamação do rei revelara sua ira implacável contra Hamã, e os seus servos bem sabiam que isso significava a pena de morte. Cobriram-lhe o rosto conforme o costume aplicado às pessoas que iam ser executadas. O costume veio a ser comum entre os gregos e romanos, e esse versículo demonstra que seus predecessores persas o instituíram, como também instituíram muitas outras coisas. Cobriram o rosto de Hamã. Os auxiliares da corte compreenderam o que ficara implícito na palavra do rei, verso 8. Como sempre, o rei acolheu o conselho de outros, aqui do eunuco Harbona, verso 9. Ver sua fala em capítulo 5, verso 14. A ordem para enforcar Hamã na forca preparada para Mordecai é a grande reversão irônica da história. Versos 9 e 10. Harbona era um dos 7 eunucos que o rei tinha enviado em busca de Vasti no grande banquete, capítulo 1, verso 10. Eis que existe a forca que ele preparou para Mordecai. Os eunucos provavelmente citaram os diversos crimes de Hamã a fim de manter acesa a ira do rei contra ele, e concluíram falando da forca de 22,86 metros no quintal de Hamã, a qual podia ser claramente vista do palácio. Aceitando a sugestão dos cortesãos, como de costume, o rei ordenou que Hamã fosse enforcado na sua própria forca.